Olá galera, bora iniciar mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, estou aqui até descabelada. Como vocês viram aí, eu estava fazendo meu treininho, né? Pra quem não sabe, tô treinando todo dia em casa. Não tô indo pra academia. Já tem um tempo que eu não vou pra academia. Mas assim, gente, eu não gosto de ficar muito... Eu não gosto de ficar parada, sabe? Sem fazer nada. Até porque final do ano passado, aliás, que eu tava indo pra academia certinho, eu já tinha pego uma massa muscular legal. E aí, eu não quero perder, né, gente? Por mais que eu não esteja no meu corpo ideal, o corpo que eu quero, na verdade, né? Porque eu tenho o meu peso é ideal pra minha altura. Eu não tô no corpo que eu quero. Então, assim, como vocês viram, eu tenho esse aparelho aí que dá pra fazer vários exercícios em casa. Então, eu consigo fazer nele. E aí, os outros exercícios, gente, eu adapto com... Eu tô olhando pra baixo, porque eu tô cortando legumes aqui pra me fazer. Eu adapto com pezinho. E, gente, dá super resultado, tá? Porque, assim, teve uma época, eu acho que em dezembro, de dezembro pra janeiro, eu fiquei aí, acho que quase um mês sem treinar, sabe? Fiquei bem parada. E aí já percebi que perdi massa muscular. E aí, quando eu voltei, gente, já percebi que eu ganhei, sabe? Então, assim, por mais que não é aquele treino pesadão de academia, o importante é você se movimentar. Então, eu tô fazendo em casa mesmo. E aí, eu só vou voltar pra academia agora, quando inaugurar a academia nova que vai abrir aqui perto de casa. Que aí vai ser a academia que, tipo assim, vai ser top. E aí, obviamente, eu vou visitar e tudo mais. E aí, provavelmente, eu já fecho um plano ou semestral ou anual, não sei. Vamos ver quanto que vai ser, né, gente? Porque ela vai ser uma academia... Assim, pelo que eu vejo as estruturas das outras, ela vai ser uma academia bem top. Mas eu creio que não vai ser tão cara assim, não. Porque, gente, é academia, querendo ou não, de bairro. É um bairro de classe baixa. Então, não dá pra eles colocar uma mensalidade tão alta assim. E aí, eu fiz meu treininho já de tarde, gente. Vai dar 3 horas da tarde já. Eu estou mega atrasada com o almoço, né? Mas tem um pouquinho de arroz ali pronto. Vou fazer só mais um pouco pra complementar. Aí, cortei aqui, ó, uma abobrinha. Vou cortar um chuchu. Esse vai ser os legumes de hoje. Vou fazer uma salada. Tem feijão já, ó. Esse feijão aqui já tá temperado. Aqui é banha, eu gosto de usar banha. Aqui é cebola. E aqui é alho que minha mãe tritura. E aí eu compro dela, gente. Aí eu levo o meu vidro, que aí ela já coloca aqui mesmo. Isso daqui é um adianto pro dia a dia, né? Eu amo. Então deixa eu fazer aqui rapidinho, porque a Melissa já tá com fome. Eu também, na verdade, já passou da hora de almoçar, né, gente? Essa hora já é hora de tomar um café da tarde já. E, gente, eu vou aproveitar que eu tô aqui cortando esses legumes. E eu queria muito compartilhar uma coisa com vocês. E assim, quem grava vídeo aqui pro YouTube, tem canal, tem esse sonho de crescer na internet, né? De monetizar o canal, vai entender o que eu tô falando. O pessoal que também só me assiste porque gosta, também é bom compartilhar, né, essas coisas com os seguidores. Deixem também aqui as mensagens de vocês, a opinião de vocês. Eu tenho acompanhado muitos vídeos aqui no YouTube, gente. Eu consumo bastante conteúdo aqui da plataforma. Principalmente, assim, no momento, eu procuro sempre estar assistindo vídeos de outras criadoras de conteúdo, né? Outras youtubers. Eu consumo bastante, até pra me inspirar nos vídeos delas. Porque às vezes, a gente realmente está sem ideias, sem inspiração do que gravar. Porque eu, por exemplo, eu gravo a minha rotina. Então chega uma hora que você fala assim, meu, não sei se eu sou muito crítica, né? Porque eu percebo que outras pessoas que gravam, que o conteúdo delas é a rotina, elas gravam a rotina delas todo dia. Óbvio que elas gravam um passeio ou outro ali que elas fazem, mas o foco, né? Quando o foco do canal é a rotina, a pessoa acaba gravando 80% dos vídeos é a rotina. E aí eu sou muito crítica, gente. Aí eu fico assim, eu fico pensando, será que não tá muito maçante os vídeos? Será que não tá muito chato, enjoativo? Será que as pessoas não vão deixar de me assistir porque o conteúdo é sempre o mesmo, não tem nada de diferente? E eu fico pensando muito nisso, sabe? E eu acho que é isso que faz as pessoas desistirem
muitas vezes de gravar aqui pro YouTube, gente, tenho quase certeza que a maioria das vezes é isso. Porque as pessoas, às vezes a gente se compara muito. Eu acompanho muitas criadoras de conteúdo que já têm uma vida mais consolidada, que já tem anos de YouTube. Também acompanho umas que tá mais no início, né? Pra mim também ter esse incentivo e não me sentir sozinha nessa. Mas eu acompanho algumas que já estão aí há um tempo, né? E aí eu fico me comparando muito, sabe, gente? Ao local, por exemplo, a casa delas é maior, tem mais lugar pra gravar, a iluminação é melhor. Eu já falei aqui várias vezes que a iluminação aqui de casa é péssima. A janela da minha sala é uma janela meio que improvisada. Minha casa é alugada, né, gente? E aí, assim, entra muito pouca iluminação. Então, os meus vídeos não têm as melhores iluminações. E aí, a gente acaba se comparando muito, sabe? O meu canal ainda não é monetizado, então eu não ganho nada através dele. Então, eu acho que é mais difícil também de você investir, porque eu tenho que tirar das minhas outras fontes de renda, né? Pra investir aqui, por exemplo. Atualmente, eu trabalho só com a Uber de manhã. Tem algumas outras coisinhas que eu faço, que eu consigo tirar um dinheirinho durante o mês. Mas não chega a ser uma renda grande, né? Então, assim, o YouTube ainda não me traz retorno, né? É totalmente diferente das meninas que já tem um canal monetizado, já tem boas visualizações, já tem uma boa renda com o canal delas. E, enfim, gente, aí por causa disso a gente acaba se desmotivando às vezes, sabe? E hoje em dia, os critérios que o YouTube exige pra monetizar não é mais aqueles critérios tão fáceis de você conseguir, né? E até porque aumentou muito o número de criadores de conteúdo, então é óbvio que a plataforma, ela meio que vai dificultando isso, né? Porque senão todo mundo ia monetizar muito fácil. E aí o que o pessoal comenta, o que é mais difícil são as horas assistidas, né? Pra bater os seguidores, os inscritos, na verdade, nem é tão difícil assim, né? São 1.000 inscritos, né? Você até consegue, normalmente o pessoal consegue muito mais rápido que as horas assistidas, que são 4.000 horas. Então, assim, você tem que fazer bons conteúdos, bons vídeos, pra prender aquelas pessoas ali no seu vídeo, né? E isso não é uma coisa fácil, né, gente? Na plataforma o que mais tem são milhares e milhares de vídeos, né? Então, o pessoal, assim, tem muito aquela rotatividade da pessoa entrar no vídeo, já sair, buscar outro e por aí vai. E aí, gente, olha, não é fácil, né? Não é fácil você crescer na internet. Tem muita concorrência, mas é uma coisa que você tem que persistir. Se você não persistir, você não consegue. Eu, por exemplo, já era para estar com o meu canal monetizado há muito tempo. Eu comecei a gravar pro YouTube em 2021. Foi em 2021? Acho que foi. A Melissa nasceu em 2021. Foi depois que a Melissa nasceu. Isso mesmo. Comecei a gravar vídeo pro YouTube em 2021. E aí, no meio desse percurso, né, teve um vídeo meu que deu muita visualização, gente. Ele deu, se eu não me engano, atualmente ele tá com umas 18.000 visualizações. Mas na época ele já tinha bombado bastante, tanto que ele começou a passar comercial nele. E aí, gente, eu simplesmente parei de gravar. Então, assim, parei de gravar. Fiquei um bom tempo sem gravar. Não lembro se eu fiquei mais de um ano. Acho que eu fiquei mais de um ano sem gravar. Larguei o canal. E, assim, já era pra mim estar monetizada. Porque inclusive, eu tava olhando hoje. Se eu pegar todo o meu tempo do YouTube, de todos os meus vídeos lá desde o começo, eu tô com 2.000 e poucas horas assistidas. Se eu tivesse persistido desde lá, com certeza eu já tinha monetizado. Provavelmente eu já estava ganhando com o YouTube. Mas enfim, gente, são processos, faz parte. Nem sempre é do jeito que a gente quer, né? E aí, enfim, eu parei, fiquei um tempo sem gravar. E aí voltei ano passado, se eu não me engano, a gravar. Depois que eu voltei, teve agora, eu fiquei 2 meses sem gravar, justamente porque eu estava sem ideia, sem ânimo, perdida, não tava me encontrando ali, sabe, nos vídeos. Parecia que eu tava gravando por gravar, assim, sabe, gente? Mas eu não estava satisfeita com o meu conteúdo.
E aí foi bom pra mim parar, pensar um pouco no que eu realmente queria, né? E continuar o meu conteúdo de forma mais focada, né? Realmente fazendo um conteúdo que eu gosto e de qualidade pra vocês também. Então, assim, não é fácil crescer no YouTube. O meu conteúdo é um conteúdo simples, não é um conteúdo maravilhoso. Sabe aquele vídeo que você fala assim, meu Deus, ela tem a cozinha maravilhosa, a cozinha perfeita, ela tem todos os utensílios domésticos possíveis, sabe? Não tem. O meu conteúdo é um conteúdo simples, né? Mas, igual dizem, né? Você tem que começar com o que você tem. Se você for esperar ter tudo pra você começar, gente, dificilmente você vai... Ou você vai demorar muito pra começar, ou então dificilmente você vai começar. Até porque eu, por exemplo, eu crio conteúdo aqui pro YouTube porque eu gosto, né, de gravar. Mas por trás disso também tem pra tornar isso uma fonte de renda pra mim. Pra tornar isso meu trabalho. Então vai me dar um retorno. Com esse retorno, gente, eu vou comprar as minhas coisas, né? E vai indo, você vai crescendo. E aí você começa a comprar coisas que você nunca imaginou. Como, por exemplo, uma casa, um carro. Começar a pagar as escolas das crianças, né? Então você começa ganhando pouco, mas com o tempo, se você persistir, continuar ali direitinho, né? O seu retorno vai aumentando e você vai tornando isso um salário mesmo que você ganha ali. Até porque a gente gravar vídeo dá um trabalhão. As pessoas acham que não, que é só colocar o celular e gravou e postou, mas não. Você tem que... é todo um trabalho. Você tem que achar a melhor posição, a melhor iluminação. Pra gravar na rua, você não pode ter vergonha, né? O que muitas vezes a gente tem vergonha, porque o pessoal fica olhando. Depois você tem todo o trabalho de editar aquele vídeo pra que ele fique um vídeo legal, um vídeo chamativo, né? Pra não ficar uma coisa chata. Então, assim, dá um trabalhão, não é fácil. Mas eu gosto, quando eu posto, assim, eu tenho a mania de ficar acompanhando como que tá as visualizações. Essa parte é uma parte que não é muito boa, né? Porque acaba deixando a gente meio que ansioso. Porque você, no começo, né, você não tem aquele retorno rápido, aquelas visualizações maravilhosas. Então, é um pouco deprimente, mas faz parte do processo, gente. Então, assim, se você também tá começando a gravar vídeo aqui no YouTube, ou você já grava, né, e você é iniciante, assim como eu, deixe o seu comentário aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal também para você me ajudar a crescer e vamos crescer juntos, né? Gente, fiz uma saladinha aqui, ó. Olha que lindo isso daqui. Alface, manga e tomate. Tem cebola ali, mas eu não quero colocar. E, gente, aqui em casa a gente é apaixonados por manga na salada. Nossa, é uma coisa assim que fica surreal de gostoso. E aí, como eu vou comer agora e o Rafael só vai comer mais tarde um pouco, eu não vou temperar ela toda. Então eu fiz o quê? Eu vou preparar um molhinho aqui, ó, pra mim colocar só em cima da minha. Eu coloquei azeite, mostarda, sal, mel. Uma coisa também que não pode faltar na nossa salada é mel. A gente ama coisa agridoce. Coloquei um pouquinho de pimenta do reino. Vou misturar isso daqui e aí eu jogo por cima. Ah, gente, ó, misturei aqui e aí eu lembrei. Eu coloquei um restinho de parmesão ralado que eu tinha. Tinha bem um restinho mesmo. Joguei aqui dentro. Aí eu coloquei aqui, ó, porque aí depois se a gente não usar tudo, dá pra mim tampar e guardar. Porque a gente come salada todo dia, então aí o molhinho dela já fica pronto também. Isso facilita bastante. Tudo que facilita a rotina, né, gente? A gente vai fazendo. E a nossa mistura hoje, gente, vai ser ovo. Ontem nós fomos numa granja que tem aqui, que não é tão perto, né? Mas a gente foi. E aí a gente pegou 2 cartelas desse vermelho. Lá, gente, saiu por R$16. Cada cartela dessa com 30. Saiu por R$16, gente, cada cartela dessa, você acredita?
Porque, na verdade, meu compadre comprou de caixa pra vender. E aí a gente aproveitou e pegou junto, sabe? Então, como ele pegou bastante, aí sai um pouquinho mais barato. Eu acho que se pegasse avulso, sairia... Não lembro se é 19 ou é 20, alguma coisa assim. E aí saiu por R$16, gente. E ele não é tão pequenininho, não. Esse daqui é o extra grande. Ó. E aí pegamos 2 cartelas. Eu só não peguei mais, gente, porque eu fico com medo de estragar, né? Porque 2 cartelas, querendo ou não, já é bastante ovo. Então eu vou fritar ali, que eu e a Melissa vai... Só eu e a Melissa vai almoçar, né? A Manu tá na escola, vai jantar só na hora que chegar. E na hora que o Rafael chegar, ele frita o dele também. Geralmente, gente, eu gosto de fazer o ovo assim, ó. Eu coloco na frigideira. E aí, pra não precisar virar ele, pra não quebrar nada, eu gosto até um pouco dele com a gema, assim, um pouquinho mole, mas bem pouco mesmo, mais cremosa. Aí eu coloco a tampa e deixo ele meio que dar uma cozida, cozinhar. Em vez de fritar, ele fica mais cozidinho do que frito. Gente, terminei o almoço aqui, que ficou assim, ó, arroz, feijão, chuchu com abobrinha e o ovo. Olha como que ele fica. Aqui ele até passou do ponto, tá? Porque dá pra ver que a gema ficou bem cozidinha. Mas pode deixar até um pouquinho menos se você quiser ela mais mole. E a salada. E, gente, tá caindo uma chuva enorme aqui. E agora eu vou comer, né, minha filha? Porque eu não sou de ferro, né? Pelo amor de Deus. Ó, gente, sentamos aqui pra comer. Fala oi, Melissa. Tá numa preguiça essa criança. Não teve aula hoje, gente. Então ela está aqui me fazendo companhia. Tá aqui, ó, o pratinho dela. Eu com o meu. Coloquei a saladinha aqui, ó. Temperei e coloquei aqui. Ficou maravilhoso o tempero, gente. E agora vamos comer. Que foi? Não coloca muita comida assim na boca. E vamos comer aqui, gente. Que Deus nunca deixe nos faltar o alimento tão maravilhoso e abençoado de todos os dias. Amém. Meninas, terminei de almoçar e agora eu tô limpando a sala. A sala sempre tá um caos, né? Com criança, gente, não tem jeito. É sempre um caos. Mas assim, o meu chão tá num estado crítico, assim. Sabe quando já passou da hora de limpar? Então, estou aqui, ó, com um baldinho com água. Já passei pano nos quartos. Na verdade, assim, eu tô passando o primeiro pano, que é com... Coloquei detergente e Veja. Então, apaguei a luz do quarto aqui. Mas passei o primeiro pano, ó. Tá até molhado ainda. Aí, vou varrer aqui a sala agora. A sala e a cozinha. Vou passar pano. Esse primeiro pano aqui tá com sabão em tudo. Depois eu troco a água, coloco o cheirinho e passo na casa toda de novo. Porque a água fica muito suja, né, gente? Então não dá pra ficar usando a mesma água. Eu finalizei o chão aqui, a limpeza do chão, com esse aroma concentrado aqui, ó, da Koala de chá branco. Eu gosto bastante dele, tem um cheirinho bem suave, bem gostosinho. E, gente, isso daqui dura uma vida, tá? Eu tenho ele, tem meses já. E olha o tanto que tá. Porque, assim, olha que eu uso ele assim. Normalmente o pessoal pinga umas gotinhas na água, né? Geralmente eu jogo no pano ainda. Tipo assim, cada ambiente que eu vou passar o pano, né? Eu lavo o pano, jogo umas gotinhas dele no pano, passo. Quando eu mudo de ambiente, lavo o pano de novo. Uso assim pra caramba e olha o tanto que tem. Mas eu quero muito comprar o kit dele de orquídea negra. Porque eu comprei o amaciante
de orquídea negra. E, gente, eu amei, é muito cheiroso. Então, quero comprar o kit desse aroma. Tem um sabão líquido também, tem um difusor. Quero comprar o kitzinho. Mas, assim, indico muito, vale muito a pena, porque ele dura demais. Galera, eu já tomei um banho aqui. Ai, cansei. Não fiz o meu cardio, que eu queria fazer, mas enfim, né? Segue o baile. Gente, eu vou agora passar uns negocinhos no meu rosto, porque eu tô cheia de espinha aqui, ó. Tá meio escuro. Então, assim, eu sempre tive... Sempre não. De um tempo pra cá, eu tô tendo bastante problema com acne desse lado. Eu acho que é porque é o lado que eu durmo também. Reparei isso. Mas, enfim, tô precisando fazer uma limpeza de pele também. Vou ver se eu faço no final de semana. Eu mesma faço a limpeza de pele em mim. Pra quem não sabe, eu sou esteticista, então eu tenho uns produtos, tenho todos os negocinhos que precisa pra uma limpeza de pele. Eu fiz, tem acho que uns 20 dias, um mês mais ou menos que eu fiz a limpeza de pele. Só que como minha pele tava muito suja, gente, muito, meu nariz tava entupido de cravo. Aí uma limpeza só não é o suficiente, você tem que fazer. E aí o certo, depois de uns 15, 20 dias, você fazer novamente. Mas eu vou aproveitar pra dar uma limpadinha aqui. Gente, a gente tem que se cuidar. Não se esqueçam de cuidar de vocês. Isso é muito importante pra nossa autoestima, né? Porque senão se a gente for deixar pra quando a gente tiver um tempinho, esse tempinho nunca chega, né? Porque a gente sempre tá cheio de coisa pra fazer em casa. Então, assim, normalmente, sempre depois do banho, eu passo meus cremes, sabe? Eu sempre gosto de ter esse tempinho. Ou final de semana também, eu faço uma depilação, faço alguma coisa que eu precise fazer, sabe? Gente, fiz minha sobrancelha aqui rapidinho. Era só dar uma limpadinha mesmo. Aí eu gosto de passar esse liquidozinho. Ele é um fluido que combate a flacidez, tem ação firmadora, hidratante. Eu sempre passo ele depois que lavo o rosto. Porque ele serve também como um tônico, sabe? Pra reequilibrar o pH da pele. Então eu sempre gosto de passar ele. E aí agora, gente, eu vou usar um aparelhinho que se chama alta frequência. Vou usar ele. Ele ajuda. Ele é bactericida, fungicida. Ele ajuda a oxigenar a pele. A gente usa muito ele no pós-limpeza de pele, né? Como a gente aperta a pele, então é importante depois a gente ter esse controle bactericida, fungicida, aumentar a oxigenação da pele, porque quando a gente aumenta a oxigenação, a gente aumenta a hidratação da pele também. Então a gente usa muito no pós-limpeza de pele para ajudar a pele a se recuperar, a acalmar. Então ele é muito legal. Eu confesso que eu uso até pouco ele, era pra mim usar mais. Inclusive, eu preciso comprar esse eletrodo aqui. Eu preciso comprar o pente, porque ele tem um eletrodo desse, que ele é um pentinho. Ele é ótimo, gente, pra passar no couro cabeludo. Eu, por exemplo, eu nunca passei no dermato, mas eu tenho quase certeza que eu tenho dermatite seborreica. Porque, gente, o meu couro cabeludo sempre tá com casquinha, sempre tá com caspa. Mesmo eu lavando ele direto, ele sempre tá descamando. Então, assim, eu acho que eu tenho uma dermatite seborreica, alguma coisa assim. E aí ele é ótimo pra isso, gente. Pra quem tem caspa, queda de cabelo, porque ele aumenta a oxigenação, né, local. Ele é ótimo. Então, seria o certo eu usar ele. Quando eu comprei ele, veio o eletrodo pente. Só que ele quebrou, gente. Ele foi o primeiro eletrodo meu a quebrar. Que dó. Eu tenho que comprar outro, inclusive. Gente, aproveitei pra tirar o bigode. Eu tiro na navalha mesmo. Antigamente eu tirava na cera. Só que aí que teve uma vez que eu fiquei sem cera. E aí acabou que eu tirei na navalha. E aí, gente, eu percebi que não engrossou, não. Continuou a mesma coisa. Eu falei, quer saber? Eu vou continuar na navalha. Porque na cera, nossa, é uma dorzinha chata. Então, hoje em dia eu tiro na navalha mesmo.
Aí tô passando um creminho aqui pra hidratar a região, porque a minha pele tá meio ressecada, assim, sabe? Meio seca. Pra hidratar. E aí vou aproveitar também... gente, pra passar esse produtinho aqui, que ele é pra região dos olhos. E aí, gente, essas bolinhas que tem aqui, elas são geladinhas, né? Então, conforme você vai passando na região dos olhos, ele é bem geladinho. Ó, ele ameniza rugas e linhas de expressão, firma, clareia, uniformiza e reduz bolsas e inchaços. Eu tenho esse produtinho aqui, gente, há muito tempo já. Só que eu acabo esquecendo e não passo toda noite, sabe? Que é o certo. E aí você passa assim, ó. Nossa, ele é bem geladinho, gente, por causa das bolinhas, né? Elas são tipo de ferro, então fica bem geladinho. E aí, obviamente, no outro dia a gente tem que lavar o rosto direitinho pra tirar todo esse restinho de produto, né? Porque às vezes tem um ácido, tem alguma coisinha, e aí você não tira e vai tomar sol, é perigoso, né? Então, assim, quase todo dia eu passo, gente. Eu lembro, assim, normalmente eu lembro. Tenho só um dia ou outro que eu acabo esquecendo. E aí, gente, voltando um pouco ao assunto que eu estava falando, né? Sobre ter um canal aqui no YouTube, eu acabo me inspirando mesmo nas meninas que eu vejo, né? Nas mulheres que eu vejo que hoje em dia estão com o canal indo super bem, que tiveram um crescimento super legal. E você vê os vídeos, os primeiros vídeos, assim, com uma qualidade totalmente diferente, que a pessoa não morava na casa que ela mora hoje, que ela não tinha a condição que ela tem hoje, que tudo ali, assim, a grande parte do que ela adquiriu ali foi por causa do YouTube, e o YouTube também, ele abre portas para outras coisas também, gente, para divulgação de marcas, né, parcerias, entre outras coisas. Então, assim, eu tento me inspirar nelas, por mais que tem hora que a gente tem vergonha, acha que não tá fazendo um bom vídeo, ou que a nossa rotina é simples demais para gravar e que ninguém vai ter a curiosidade de assistir ou querer assistir, a gente tem que simplesmente começar. O mais importante é dar o primeiro passo. Quando eu comecei o canal, eu não tinha o celular que eu tenho hoje. Hoje em dia eu tenho um iPhone 15 Pro Max. Quando eu comecei, o meu era um Xiaomi, que inclusive na época eu tinha, antes dele eu acho que era um Motorola. Eu não lembro, gente, se era um Motorola ou era um Samsung, era alguma coisa assim, bem simplesinho. E aí eu decidi trocar, comprei esse Xiaomi, que na época tava super estourado, a marca, né, tava super estourada, porque era um celular de excelência e tinha um custo-benefício muito bom. E na época que eu comprei, gente, esse celular, nossa, eu fiquei assim maravilhada, porque era uma câmera, pra mim, que nunca tinha tido um celular daquele nível, era uma câmera excepcional, maravilhosa. E pra vocês verem, gravei com ele, que foi quando eu iniciei o meu canal, eu gravava com ele. O canal, os meus vídeos não eram ruins, assim, a imagem não tinha uma péssima qualidade. E depois, né, depois de muito tempo, porque normalmente eu fico bastante tempo com o celular, eu não sou de estar trocando o celular o tempo todo. E aí depois de um tempo que eu tinha um canal aqui e tinha muita vontade também, comprei o meu iPhone. Esse Xiaomi, ele deu problema na tela. E aí, depois que eu troquei a tela dele, gente, eu não sei, eu acho que foi o profissional que trocou. Porque a gente arrumou 2 celulares nele e os 2 deram os mesmos problemas. Mas enfim, deu problema, não deu pra me continuar com ele. Eu ainda fiquei um tempo usando, acho que o celular das meninas, se eu não me engano. E aí, depois que eu consegui comprar esse iPhone, que tem uma imagem maravilhosa. Eu também nem sei mexer muito nele, gente. Eu confesso que às vezes eu olho uns vídeos na internet de um pessoal que eu vejo que é o mesmo celular que o meu, e umas imagens assim, nítida, limpinha, a coisa mais linda. E eu gravo com o meu, tem hora eu falo assim, gente, minha imagem não fica do mesmo jeito. Mas eu acho que um pouco é a iluminação também. Pra vocês verem, eu tô na minha sala. Na minha sala tem uma iluminação um pouco melhor, porque a lâmpada daqui é bem grande, é bem forte. Mas aqui dentro da minha casa, gente, a iluminação é muito ruim. Mesmo durante o dia é muito ruim, porque a minha casa é muito fechada. Quase não tem janela, então assim, não entra aquela iluminação do dia, que é o que faz o vídeo ficar mais bonito, né, com a iluminação melhor e tudo mais.
Mas enfim, eu estou sempre dando o meu melhor. Tem o tripézinho, que é onde vocês estão agora. É um tripé que inclusive eu paguei caro nele, depois eu achei dele do mesmo, muito mais barato. Mas enfim, é o que eu tô usando no momento. Durante um bom tempo eu tive uma ring light que quebrou. Tem o meu microfoninho, só que vocês acreditam que ele parou de funcionar? Gente, eu fiquei tão triste, porque ele é novo. Meu microfoninho é novo. Eu comprei ele na Shopee, não é o melhor microfone do mundo, mas, gente, ele funcionava super bem. E do nada, ele parou de funcionar. Eu não sei se é o meu celular que mudou alguma configuração. Eu até tentei ver isso, eu vi que parece que tem uns celulares que eles não conseguem detectar o microfone, e aí você tem que baixar um aplicativo. Inclusive, eu tenho até que testar o meu microfone no celular do Rafael pra ver. Eu testei no celular das meninas, não funcionou. Então, não sei se ele realmente parou de funcionar. Se ele realmente parou, eu vou tentar testar no celular do Rafael, que eu não testei ainda. Eu vou ter que comprar outro, porque, gente, faz muita diferença no vídeo quando você tá em áreas externas. Por exemplo, quando você tá em lugares, né, mercado, parque. Porque são lugares que normalmente a gente fica com mais vergonha e a gente quer falar um pouco mais baixo. E o microfone ajuda muito nisso, né? E às vezes até em casa mesmo, você tá fazendo uma faxina, tá fazendo alguma coisa que você coloca o celular ali pra filmar e você tá um pouco distante. Se você não tiver com o microfone, gente, ou o áudio fica muito baixinho, ou então você tem que falar gritando, né? Mas enfim, também, essa questão do microfone veio agora, eu comprei recente, não é uma coisa que eu tive desde o começo, né? Esses acessórios são coisas que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Uma coisa que, nossa, é o meu sonho comprar, é aquela câmerazinha de mão. Eu esqueci agora o nome dela, mas é aquela pequenininha que o pessoal segura e a telinha dela é bem pequenininha. Gente, é um sonho pra mim comprar uma câmera daquela. Só que ela é cara, ela é mais de 3 mil reais. E como o meu canal não é monetizado, eu ainda não tenho retorno desse meu trabalho, fica meio complicado eu investir num equipamento desse. E assim, normalmente, o pessoal não tem, o pessoal que tá iniciando não tem. O pessoal que eu vejo que tem aquela câmera são pessoas que o canal já é monetizado, a pessoa já ganha bem, normalmente, e aí ela investe, né? Porque aí a gente vai começar a investir no nosso trabalho pra trazer mais qualidade, mais retorno também pra vocês que estão assistindo, né? Nossa, eu espero muito de coração, oro muito a Deus pra que o meu canal cresça, que eu consiga monetizar ele ainda esse ano, né? Pra mim vai ser muito importante eu começar a ter ele como uma fonte de renda também, né? E espero muito que vocês me ajudem nessa jornada de monetizar aqui meu canal. Então, pra você me ajudar, já começa a me seguir aí. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui também, que isso me ajuda muito. Eu agradeço muito. Vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Foi um vídeo da minha rotina, já tomei o banho, como eu falei pra vocês. Agora eu acho que já é quase umas 10 horas. Acho que já é umas 9 e pouca, gente. Eu vou comer alguma coisa e também já vou deitar, porque eu acostumei a acordar cedo, gente. Aí quando dá umas 10 horas, o que pra mim na minha rotina antiga era super cedo, né? Porque eu ia dormir meia-noite, 1 da manhã. Hoje em dia, 10 horas pra mim já tá super... Eu já tô super cansada, assim, sabe? Parece que... Eu até tava vendo um vídeo esses dias que a pessoa tava falando, né? Que o certo é a gente programar o nosso cérebro pra ele descansar no mesmo horário. Então, se você dorme às 10, tenta sempre dormir às 10. Esse negócio de ficar um dia você dorme 10, um dia você dorme meia-noite, outro dia você dorme 2 da manhã, no outro dia você dorme 8 da noite. E isso, gente, é muito ruim pro nosso cérebro, pro nosso corpo, pra nossa saúde. Então, você ter sempre um horário ali, né, pra você dormir é maravilhoso. E eu percebi que depois que eu comecei a trabalhar na Uber fixo de manhã, quando dá umas 10 horas, gente, meu corpo já tá começando a ficar mole, sabe? Eu já tô começando a ficar com sono e eu tô até gostando dessa rotina. É bom, né, pro nosso corpo, pra nossa mente. A gente descansa mais e a nossa saúde agradece. Então é isso, gente, o vídeo de hoje. Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.